Fala pessoal, satisfação em tê-los aqui no canal EXPX. Bora lá detonar mais uma da aplicação regular do Enem de 2022. Vamos lá. Bom pessoal, essa questão é o seguinte, observem a figura. Eu tenho uma cidade A, uma cidade B, uma rodovia sobre o eixo X e 5 pontinhos nessa rodovia do eixo X, que são ponto 1, 2, 3, 4 e 5. Para eu ir da cidade A para a cidade B, por exemplo, eu pego um caminho azul, bato no pontinho lá do eixo X e pego o caminho amarelo. Ou seja, eu não vou trafegar na rodovia do eixo X, eu só bato no pontinho e já vou em direção a outra cidade. E aí, a questão quer saber qual dos pontos eu tenho que escolher, 1, 2, 3, 4 ou 5, de forma que a distância entre as cidades A e B seja a menor possível. Então, vamos lá. Seguinte, eu tenho que escolher um desses caminhos coloridos aí, ou o amarelo, ou o azul, ou o rosa, ou o verde, ou o preto. E notem que cada um desses caminhos é constituído por dois segmentos de reta, que são ou duas hipotenusas de triângulo retângulo, ou uma hipotenusa e um segmento vertical. Por exemplo, se eu for pegar o caminho azul, né, que é relativo aí ao ponto 2, nós teríamos isso aí, ó, esses dois triângulos. E o caminho seria as hipotenusas. Então, olha essa figurinha aí. Analisando o plano cartesiano, é possível obter as medidas dos catetos. Por exemplo, do 20 ao 30, temos o cateto medindo 10. Do 30 ao 50, tem o cateto medindo 20. Aqui na vertical, do 0 ao 40, cateto mede 40. O outro cateto vertical, do 0 ao 20, mede 20. Chamei as hipotenusas de K e W. E qual que seria a distância? Calcular as hipotenusas e somar K mais W. Né? Aplico o teorema de Pitágoras, né? E acho as hipotenusas e somo. Mas dá uma olhadinha nesse cálculo. Olha só. Olha o valor das hipotenusas. A gente teria que trabalhar com aproximações. Isso daria muito trabalho e tomaria muito tempo. E a gente teria que fazer isso para todos os pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse caminho aí não é viável. Então, o que fazer? Bom, temos aí nossos caminhos coloridos. Vamos considerar a parte dos caminhos que está indo dos pontos do eixo X para a cidade B. Esses coloridos que estão aí na tela. Eu vou tomar o simétrico deles em relação ao eixo X. E para isso, eu vou fazer uma dobradura no eixo X, como se eu dobrasse a folha de papel no eixo X. Esses segmentos de cima vão ser rebatidos na parte de baixo e aí nós teríamos os simétricos. Então, aí na figura, em tracejado, estão os simétricos. Por exemplo, o tracejado em linha amarela é o simétrico do segmento amarelo em linha cheia. E vale observar duas coisas. Primeiro, o de linha cheia e o seu simétrico, todos terão o mesmo tamanho, né? O azul com azul, o verde com verde. O segmento de linha cheia e o de linha tracejada, que é o simétrico, todos terão o mesmo tamanho. E o ângulo formado entre o eixo X e o de linha cheia e o ângulo entre o eixo X e o simétrico de linha tracejada é o mesmo, tá?
Então, já que os simétricos têm o mesmo tamanho, eu vou trabalhar com os simétricos. Vou ficar com esses tracejados que estão aí na tela. Bom, vamos pegar a outra parte do caminho. Por que eu posso fazer isso? Já que os simétricos têm o mesmo tamanho dos originais, eu posso dizer que a distância entre a cidade A e a cidade B, usando os de linha cheia, é a mesma que a distância entre a cidade A e a cidade B'. E aí usando os simétricos. Então, independente da cor que eu escolher como caminho, a distância entre A e B é a mesma que a distância entre A e B'. Então, eu vou ficar com os simétricos. E estão aí os meus caminhos. Agora, basta saber que a menor distância entre dois pontos no plano é a medida do segmento de reta que liga esses dois pontos. Então, eu tenho que ver aí se em algum desses caminhos eu consigo colocar um único segmento de reta por cima. E olha lá o caminho verde, eu consigo colocar um segmento de reta em cima. Olha lá, em vermelho. Então, como a menor distância entre dois pontos no plano é o segmento de reta que liga esses pontos, o meu menor caminho é esse caminho verde, que eu estou colocando esse segmento vermelho em cima. Então, esse é o caminho. E como ele passa pelo ponto 4 do eixo X, é o ponto 4 que deve ser o escolhido, de forma que a distância entre as cidades A e B seja a menor possível. Então, ponto 4. E aí, a resposta correta seria a alternativa D. Ponto 4. E com isso aí, finalizamos a questão sem fazer conta. Então, é isso aí. Bora! Pessoal, recadinho de sempre. Curtindo, compartilhando, inscrevendo-se no canal, vocês estarão valorizando a educação nesse nosso Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Forte abraço e até uma próxima!